Paz do Senhor a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário você está me ouvindo, mas eu quero compartilhar com você neste momento uma breve reflexão sobre Provérbios 1. Provérbios 1:7 diz assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas temor não é ter medo de Deus. Acredito que a maioria de vocês já sabe, mas se não sabe, vamos juntos refletir um pouquinho no tanto que a palavra nos permite saber a respeito da vontade de Deus, daquilo que Ele tem compartilhado conosco através da sua palavra. As palavras que eu vou compartilhar com vocês, a maioria não é de autoria própria. Estou acompanhando o devocional do canal Vai na Bíblia com Esdras. Recomendo que você vá lá também, que estão sendo dias muito edificantes. A gente aprende muito quando compartilha, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente compartilha, mais o Senhor nos dá. E na reflexão do versículo 7, ele fala assim: temer a Deus não é ter medo de Deus, mas ter reverência, respeito, reconhecer quem Ele é. Deus que zela pelo seu povo, que não compactua com o mal, que odeia o pecado. Um Deus santo e perfeito, que deu seu Filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, e ressuscitou dentre os mortos. E quando cremos em Jesus, nós somos salvos e temos a vida eterna. É esse Deus que nós servimos. Um Deus que para Ele não tá tudo bem com o pecado. Não, você peca, tá tudo bem, não tem problema, eu te amo mesmo assim. Sim, Ele te ama mesmo assim. Só que Deus odeia o pecado. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. É um Deus que aplica a sua justiça contra o pecado. Veja bem, contra o pecado. Devemos lançar mão do pecado por temor a Deus, por reverência. Sabemos que Deus é soberano. Então, se Deus odeia o pecado, o que tenho eu de ficar de amizade com o pecado? A palavra de Deus diz assim que amizade com o mundo é inimizade contra Deus e vice-versa. Então, temos que escolher de quem queremos ser amigos. De Deus, do mundo, do pecado, abraçar o pecado, estar do outro lado, estarmos em um time oposto ao time de Deus, porque o time de Deus não perde, não empata, só vence, passa por tribulações, sabendo que no final receberemos uma coroa de glória. Mas as pessoas que recebem a palavra de forma distorcida ou por vontade própria mesmo, não querem papo com Deus, eles muitas vezes podem passar a vida achando que estão ganhando, mas no final eles verão que a eternidade é o que importa. Com quem você quer passar a eternidade? Com Deus? Sem Deus? Então, devemos pensar todo dia que Deus odeia o pecado. Então, se o pecado bate na minha porta, eu não tenho nem que chegar perto da porta. É um Deus que aplica a sua justiça contra o pecado. Prova isso que Jesus sofreu. Cristo mostrou como o problema do pecado é grande. Você sabe como Jesus morreu. Jesus não pecou, mas Ele morreu pelos nossos pecados. E o que temos nós que ainda continuar conversando com o pecado, flertando com o pecado, nos relacionando com o pecado? Deus nos perdoa sim, quando deixamos o pecado, confessamos o pecado. Os nossos pecados são perdoados. Provérbios ainda nos fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas se você só confessa e continua achando que tudo bem ter um romance escondido com o pecado, tá errado. Deus é onipresente, Ele sabe de todas as coisas, é onisciente, Ele sabe os nossos pensamentos, sabe quando a gente está lutando contra o pecado ou quando a gente está disfarçando algo que a gente continua fazendo por vontade própria. Em 2 João, fala que Jesus é o nosso advogado, mas temos que ser sinceros com o nosso advogado. Não adianta tentar mentir para Deus, tentar enganá-lo, porque não tem como. Temor a Deus é saber quem Deus é. Quem Deus é? Deus é Deus. É reverenciá-lo. É ter Ele nos nossos planos. É incluir Ele nas nossas decisões. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Não tem como ter a sabedoria
sem Deus. Só conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não conhece Jesus, você não conhece Deus. Você acha que conhece Deus, mas você não conhece a Deus. Um dos discípulos falou para Jesus, mas como saberemos, como conheceremos a Deus? Como reconheceremos? E Jesus falou assim, você tem andado comigo e está perguntando sobre Deus? Jesus era Deus. Se aproxime de Jesus, você vai se aproximar de Deus. Mas sem Jesus é impossível. É um engano. É uma ilusão. Antes desse relacionamento com Jesus, a gente tem conceitos. Eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus pensa assim, mas na maioria das vezes não é uma verdade. Não reflete a verdade de Deus. Às vezes você pode conhecer o Deus que outra pessoa serve, mas sem servi-lo, sem ter um relacionamento com ele, é impossível conhecer ele. Você conhece pessoas que têm um relacionamento com Deus e fala assim, nossa, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo, porque você ouviu falar. Mas uma coisa totalmente diferente é você andar com Deus. Você ouvir da boca do próprio Deus o que Deus pensa sobre você, o que Deus pensa sobre a humanidade, quais são os planos de Deus, o que Deus quer que você faça, como Deus quer que você seja. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, a fim de nos dar o fim que a gente deseja, mas ele nos mostra os prós e contras daquilo que a gente deseja, porque o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente quer tanto, exemplo, a gente quer tanto uma jaqueta, quer uma jaqueta, a gente se esforça, a gente chora de tanto trabalhar a fim de conseguir dinheiro para aquela jaqueta, e quando a gente compra a jaqueta, a gente usa 2, 3 vezes e deixa ela de lado. O que Deus tem pra gente é eterno, não fica velho, não desgasta. Consegue entender? Aquele que despreza a Deus, a sabedoria de Deus, quem despreza a senhoria de Deus, despreza o ensino. Quem despreza Deus, despreza a verdade. A sabedoria de Deus para o mundo é loucura, assim diz Coríntios. Não tem como você querer ser sábio, ter a verdadeira sabedoria sem querer Deus. Porque quando o Provérbios fala da sabedoria, ele está falando de Jesus, ele está falando de Deus. Os melhores conselhos para a vida, seja você cristão ou não, está em Provérbios, está na palavra. Mas, se você pegar a palavra somente como um manual de vida, sem querer saber daquele que é dono da palavra, eu lembro a você que estamos aqui de passagem, a gente tem que buscar a eternidade, e Deus já enviou Jesus para pagar o preço para a gente morar na eternidade com Ele. Não tem outra escolha. Em Hebreus fala assim que a morte sela o destino. Naquele dia virá o juízo. Não tem mais o que fazer depois que morre. Não tem como você escolher depois que morre. Temos que escolher hoje onde queremos passar a eternidade. Não sei se vocês conseguem entender. Provérbios personifica a sabedoria. A sabedoria clama, diz Provérbios. O mundo precisa de sabedoria, precisa de Deus. Provérbios ainda fala sobre os ingênuos, os zombadores, os tolos. Os ingênuos é aquela pessoa que não sabe de nada, acha que todo caminho leva a Deus. Acha que Deus é um Deus das fábulas, né? Deus é perfeito. Deus é amor, mas também é justiça. Não podemos nos apegar somente na parte que Deus é amor, porque senão a gente vira filhos mimados. Deus não mima seus filhos, Deus ensina, corrige. E através da correção nós sabemos e reconhecemos o que Deus quer para nós. E sabendo o que Deus quer para nós, temos a escolha de sermos ou não filhos obedientes. E quando somos filhos obedientes, nós somos tratados como filhos obedientes. Não é mimo, mas é um pai orgulhoso, dando aquilo que o filho merece. A salvação não é por merecimento, vejam bem, é pela graça.
Mas nós temos aqui na terra um cuidado diferente do Pai. Nós temos aquilo que a gente não precisa. Essa é a forma de Deus nos dar coisas boas por sermos filhos obedientes. Provérbios fala dos zombadores também, que são aquelas pessoas que odeiam a Deus, ficam de piadinhas a respeito do evangelho, zombam daqueles que creem, que servem a Deus. E fala do tolo, que o tolo é aquele que se acha sábio, mas que não quer saber a verdade. Aquele que não quer saber da verdade, aquele que não quer a verdade, vive na mentira. Mas eu conheço pessoas que conhecem a palavra inteira, mas se não vive a palavra, é uma pessoa tola, que não quer um relacionamento genuíno com Deus. A repreensão é para o nosso bem, lembre-se disso. Quando você ouvir, quando você ler algo que venha confrontar a sua zona de conforto, se vier de Deus, é para o nosso bem, é para a gente ser corrigidos. Ela nos leva a uma reflexão, o que estamos fazendo tem agradado a Deus, faz parte daquilo que Deus tem para mim. Mas eu quero muito fazer tal coisa, eu não acho que é pecado, mas é o que Deus tem para você, lembrando que Deus tem o melhor para você. Deus não se contenta em dar qualquer coisa para os seus filhos, Ele conhece lá na frente. Lembra o exemplo que eu dei da jaqueta? Às vezes, Deus fala para você, olha, essa jaqueta não é para você, abre mão. Não é pecado você ter uma jaqueta, mas Deus tem algo bem melhor lá na frente, que você vai usufruir de melhor maneira, que você vai se alegrar mais, que vai ser bênção na sua vida. E, para fechar, no verso 28 de Provérbios 1, uma reflexão pra gente ficar atento. Há um limite para o mal. Uma hora não haverá mais possibilidade do arrependimento. Então, tenta não ter do que se arrepender. Faça o bem. Busque a Deus. Viva aquilo que Deus tem para você viver aqui na terra. Mas se porventura você pecar, se você errar, se arrependeu, Jesus ainda continua sendo advogado. Conversa com Ele. Abre o seu coração. Conta toda a tua história. Mostra para Ele que você quer agir de forma diferente e Ele perdoa. Não perca a sua salvação, não perca a sua intimidade com Deus. Com Deus, lembra do começo? Ele é soberano, reconheça quem Deus é e vive uma vida abençoada diante de Deus. Uma vida que leva as pessoas a verem Jesus através de você e que leva você a ter aquilo que você precisa. A paz que excede todo entendimento e a certeza que Deus tem o melhor para ti. Deus abençoe, obrigada pela companhia e até a próxima.